Oi, mocinhos e mocinhas! Hoje eu estou aqui com essa camiseta linda que tem um Oli para falar sobre coesão e coerência. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Vocês perceberam que essa minha introdução não teve nem coesão nem coerência, não é? Então, a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso pra gente aprender a ter coesão e coerência na vida. Se você quiser um motivo para dar um like no vídeo, por que não o óleo saindo do bolso? Bom, vocês lembram quando seu professor dizia, ou se você tá na escola quando ele diz, que a sua redação precisa ter coesão e coerência? E aí talvez você pensa assim, véi, que é isso? Bom, meu querido, seus problemas acabam agora, aqui e já. Para o seu texto ter um sentido completo, ou seja, para ele transmitir a mensagem que você pretende, ele precisa da tal da coesão e da coerência trabalhando em união para que haja sentido. Então, a gente vai falar um pouquinho das duas para a gente poder entender melhor o que é este treco. Vamos começar falando sobre o que é coesão textual. Quando a gente fala de coesão textual, a gente precisa pensar que o texto ele tem que estar todo conectado, ter uma fluidez. Quando a gente transita entre palavras, frases e parágrafos, tudo isso precisa ter uma sequência lógica. Agora a gente vai ver alguns itens que garantem a coesão do texto. Primeiro, as referências e as reiterações. Reiterações são repetições, ok? Esse tipo de coesão é quando um termo ele faz referência a outro dentro do texto, quando ele repete ou reitera algo que já foi dito antes, ou também quando uma palavra é substituída por outra que possui uma mesma relação semântica. Segundo, as substituições lexicais, ou seja, os elementos que fazem a coesão lexical. Lexical, para você entender, a gente pode dizer que é sinônimo de vocabulário, tá? Ela acontece quando um termo é substituído por outro dentro do texto, estabelecendo uma relação sinonímia, ou seja, quando uma palavra é sinônima da outra, que quer dizer que elas têm sentidos semelhantes. Ou ainda, uma relação antonímia, que é quando as palavras são o oposto uma da outra. Também pode estabelecer uma relação hiponímia, que é uma palavra que vai indicar parte ou o item de um todo. Ou ainda uma relação hiperonímia, que é uma palavra que dá a ideia de um todo. Por exemplo, religião, que abrange todas as religiões. Entendeu? Só um exemplo. E a substituição lexical pode acontecer quando tem a repetição da mesma unidade lexical, ou seja, da mesma palavra. Item 3. Os conectores, que são os elementos que fazem a coesão interfrásica. Interfrásica, entre frases. Esses elementos, eles estabelecem a relação de independência e ligação entre os termos. Ou seja, são conjunções, preposições e advérbios conectivos. 4. A correlação dos verbos, a coesão temporal e aspectual, que seria usar os tempos verbais corretamente, ordenando os acontecimentos de uma forma lógica e linear, o que vai permitir a compreensão de toda a sequência do texto. E são exatamente os elementos coesivos de um texto que permitem as articulações e as ligações entre as diferentes partes do texto, assim como da sequência das ideias. Tudo bem, mas e agora o que é então coerência textual? A gente vai precisar da coerência para a parte de significação do texto e não mais dos elementos estruturais que compõem a redação. O texto ele pode estar perfeitamente coeso, mas ser incoerente. Então agora a gente vai ver 3 princípios básicos da coerência. 1. É o princípio da não contradição. Não dá para ter situações ou ideias que vão se contradizer entre si, ou seja, que vão quebrar a lógica. 2. Princípio da não tautologia. Tautologia é um vício de linguagem, que é quando você fica repetindo uma mesma ideia, só que usando palavras diferentes. Um texto ele precisa transmitir alguma informação, mas quando ele tem repetição excessiva de palavras ou de termos, ele acaba correndo o risco de não conseguir transmitir essa informação. E se ele não conseguir construir uma mensagem ou uma informação completa, então ele está incoerente. Terceiro, princípio da relevância. Fragmentos do texto que falam de assuntos diferentes e que não têm relação um com o outro, eles vão acabar tornando seu texto incoerente, mesmo que cada parte tenha uma certa coerência individual. Logo, as ideias ou os fatos que não têm relação um com o outro, eles vão ferir o princípio da relevância, fazendo o seu texto ficar incoerente. Outros 2 conceitos que a gente pode acrescentar aqui para o formamento aí da coerência são a continuidade temática,
que consiste em ficar no mesmo tema durante todo o texto, sem dar aquela viajada legal, o que pode inclusive acabar quebrando também a coesão. E a progressão semântica, que é quebrada quando não tem uma introdução para acrescentar novas coisas ou ideias ao texto, portanto não dando sequência lógica para a coisa. O que pode dar a ideia é que você não chega nunca no ponto que você quer, no seu objetivo, de que você não transmite a mensagem, que o seu texto não evolui. Resumindo o que a gente falou aqui, coesão é a conexão lógica que traz harmonia para a vida. E coerência é a relação lógica entre todas as ideias do seu texto. Eu espero que este vídeo tenha ajudado, que tenha ficado claro para você o que é coesão e coerência. Se você tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí no box de informações que nós podemos conversar sobre isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal e fica ligado em tudo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!